Fala, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal mais uma vez, tamo junto. Valeu pela participação. Hoje é segunda-feira, então ótima semana a todos, né? Eu tenho um vídeo para postar também que eu já subi, só tô esperando ele ser revisado por causa do título, mas o vídeo vai ser aprovado com certeza. A maioria dos meus vídeos hoje em dia eles são aprovados pelo YouTube. E eu vou falar para vocês por que eu chamo isso de cavalo de Troia. E é uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Mas eu vou explicar por trás disso, né? Porque isso aqui tá na moda e às vezes parece que ressurge, se tornando uma trend, né? Tenho trazido alguns exemplos de algumas pessoas que, no mínimo, flertam com essa ideia, tá? Principalmente algumas mulheres, é mais comum entre elas essa proposta, essa ideia, essa sugestão de relacionamento aberto, de ser um cuck. Então vamos assistir o vídeo aqui desse maluco, eu chamo isso aqui de cavalo de Troia. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês e refutar algumas narrativas que o pessoal tá, mais uma vez, esquentando aí na rede social, né? Principalmente as mulheres, né? Deixa eu só fechar para começar do início. Bora. Teve muita conversa, né? Teve muito bate-cabeça para chegar nessa decisão, mas a gente vai se permitir um pouquinho aí, acho que vai ser legal, vai ser uma experiência diferente. Sim. E O Lucas teve que aceitar, porque eu falei pra ele, amor, não tem como. Eu gosto de uma outra pessoa, eu gosto do cheiro, do toque, eu gosto da mesma proporção que eu gosto de você. E se a gente não abrir nosso relacionamento pra essa pessoa, não vai dar certo. entre perder a pessoa que eu amo demais e às vezes tentar fazer um gosto mesmo, assim, nossa, também, né? Aproveitar junto, acaba sendo melhor. Já começou mais ou menos assim, só que sem o Lucas saber. Então eu tive que abrir o jogo pra ele, pra gente, Aí, né, cara. ser sempre sincero. Os caras com medo de invasão extraterrestre. Ah, o Saldem vai fazer os comentários dele aqui. É assim, né? Ela fala ali que ele tinha que aceitar, não sei o que. Isso aqui é cavalo de Troia. O cara fala, é uma experiência, a pessoa que eu amo e tal. É o que eu falei sobre o Soulja Boy. Esses caras, qual é a chance de não ser? Esse é o tipo de sujeito. Aí depois você quer que eu tenha compaixão. Esse é o tipo, tem que apontar o dedo e dar risada. É o que eu falei, cara. Ele tem que apontar o dedo e dar risada. Qual é a chance de um cara desse aqui não ser um Soulja Boy? Tá? Que eu falei pra vocês. Desconstruidão que vem aqui xingar a gente. É esse papel que os caras estão se prestando. Mas se a gente fala, muitos, né? Isso aí está sendo normalizado cada vez mais, né? Sobre esse pretexto que é uma narrativa fácil de você desmontar, que eu vou desmontar aqui para vocês quando vocês ouvirem, que eles estão na mesma ainda, eles não subiram o nível. Para mim, saber que quem tá me atacando é esse tipo de sujeito ou de pessoas, cara, para mim é um elogio saber que eu não faço parte da ideia de vocês ou do grupo de vocês, cara. Então quer dizer que são esse tipo de público ou de galera que tá contra mim é o melhor elogio que eu posso receber na minha vida, rapaziada. Vocês já perceberam que quase todos os caras que atacam a gente, principalmente homens, que são influenciadores, quase todos eles são cucks. Vocês já viram isso? Quase todos eles são. Porra, é muito fácil você escolher o lado que é melhor hoje em dia, cara. Por isso que eu falei, é só apontar o dedo e dar risada. Eu tô mentindo aqui? Praticamente, você pega o Guipa, você pega o Tartarugo Ninja, você pega... A maioria dos caras, eles são cuck, velho. Eles são cuck. Eles falam abertamente sobre isso, eles defendem essa porra, eles passam pano. A maioria deles, rapaziada. Essa é a galera que, não todos, mas majoritariamente essa é a galera que ataca, que reage, que critica e que tá contra nós. A maioria deles são cucks. É um negócio que eu falo, não, tá bom pra mim, beleza, continua me atacando, a melhor coisa que você pode fazer. Porque quando você fala alguma coisa que não seja a meu respeito, seja com relação à sua visão de mundo sobre relacionamento, eu só vou vir aqui e vou apontar o dedo e mostrar quem é o cara que tá atacando ou criticando. Qual visão de mundo ele defende? Qual visão de mundo sobre relacionamento ele pratica? Qual configuração é essa? Se chegasse um homem para falar esse tipo de coisa para esses caras, eles não iam concordar nunca. Falar, irmão, você tem que deixar a sua mulher também. Vamos supor que tem um cara, na maioria das vezes, vamos supor que tem um cara que ele tem relacionamento aberto, que nesse caso a mulher dele foi um cavalo de Troia, ele levou isso pra dentro, ali, beleza? Beleza. E aí esse cara vai conversar com o amigo dele, que também tem um relacionamento, pra tentar convencer ele, persuadir a fazer a mesma coisa. Cara, na maioria das vezes ele não ia deixar, cara, entendeu? Porque é um homem falando nesse caso. Agora, como é a mulher, e esses caras têm essa imagem, essa ideia de que elas são inocentes e puras, de que elas não têm segundas intenções, maldade, a malícia tá na cabeça de quem pensa, de não sei o que lá. A mulher, quanto mais bonita, é claro, ela tem um poder de persuasão muito grande. E a gente sabe disso, principalmente sobre homens. Impérios já caíram por causa disso. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. O poder de persuasão que as mulheres têm. Na maioria das vezes que você vê isso representado, pelo menos no cinema, que caras que são poderosos, da máfia, entre outros exemplos, eles são derrotados, ou eles são derrubados, eles perdem, caem, impérios e tal, é por causa de mulher na maioria das vezes, cara. É uma das principais motivações que esses homens têm. Ou seja, para defender o império, como no caso lá do Leônidas, né, entre outros, entendeu? Você vê que ele olha pra rainha, né, para ver o que ela acha disso. E ela fala, cara, eu tô com você e você não tem que ceder esses caras. Seja para o bem ou seja para o mal. Só que eu quero falar nesse caso dos exemplos que são para o mal, como nesse aqui. Entendeu? Então essa é a ideia que os caras têm, e é por isso que em grande parte as mulheres, elas querem preservar essa ideia de que elas são maravilhosas e elas a defendem e alavancam tanto isso na rede social, através de amor próprio. Então o que acontece? Eu vou tentar explicar. Lembrando que isso aqui é intuição, isso aqui é achismo, beleza? Não tem como provar. Então tem bastante sofisma aqui nesse vídeo, né? Mas eu vou tentar explicar. Eu já falei sobre isso. Uma coisa que é muito comum entre as mulheres, ainda mais nas redes sociais, o que elas consomem,
e o que as influenciadoras tentam explicar, é para elas serem o mais maravilhosas que elas puderem. Elas têm essa obsessão em serem maravilhosas. Isso não é ruim. Mas uma parte disso muitas vezes é para defender essa ideia, né? Principalmente através do amor próprio, né? Por isso que elas querem consumir muito amor próprio, para terem uma razão, um motivo, né? Um argumento, digamos assim, para demonstrarem que elas são maravilhosas, não somente por serem. Então por isso que elas correm tanto atrás de amor próprio, porque para elas se sentir uma mulher maravilhosa, porque quanto mais maravilhosa, maior é o poder de persuasão e manipulação. Entendeu? Esse cara ele olha e fala, eu amo ela é uma mulher maravilhosa, não sei o quê, então por que eu não vou ceder ao que ela está me persuadindo a fazer? Ou o cara se permite ser manipulado. É por isso que eu sempre falei para vocês, em grande parte, que a sua felicidade é soberana, porque o homem ele coloca a felicidade da mulher como centro, muitas vezes, ou em grande parte. Não estou dizendo que você não deve levar em consideração, estou trazendo uma perspectiva diferente. Tudo tem contexto. É que é difícil a gente explicar os mínimos detalhes aqui, né, desses contextos e suas variáveis que são multifacetadas, né? Seus elementos que são variáveis e, portanto, multifacetados. É difícil. Mas sim, eu tenho que deixar registrado que é um contexto que eu estou falando. Eu sei que pode ser que eu esteja omitindo aqui, tá? Mas não é na intenção de enganar. É porque é difícil você explorar todas as perspectivas possíveis. Porque muitas vezes, se você fizer o que a mulher quer, como nesse exemplo, isso vai destruir seu relacionamento, vai destruir você. É o que eu falei, daqui a pouco você vai fazer um Horcrux. Vocês que estão indo nessa onda. De ficar brincando de volta de putiane, de relacionamento aberto, porque não sei o que lá. Porque as mulheres estão com essa... Estão alavancando, muitas, né? Tá mais na moda hoje em dia, isso é tendência. Relacionamento aberto sempre existiu. Vocês percebam que eu não estou criticando aqui em grande parte a ideia de ter relacionamento aberto. Estou criticando as motivações. Principalmente o que eu faço aqui é não criticar o que as pessoas estão fazendo, mas as motivações por trás. Se caso elas forem ideológicas. Eu critico quando as motivações, principalmente para essas coisas, para praticarem esses comportamentos, são ideológicas. É isso que eu ataco. Que nem eu falei da volta da putiane, não sei o que lá. São motivações ideológicas, principalmente por trás disso. Ou como nesse exemplo. Relacionamento aberto sempre teve, cuck sempre teve. Mas em grande parte essas coisas, rapaziada, elas vinham do quê? Vocês entendem a diferença? Ou fetiche, por exemplo. Que nem eu critiquei naquele vídeo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Já ficou claro para vocês. O que eu critico, nesse caso, é a motivação ideológica para essas coisas. Eles estão usando isso como pretexto para alavancar a ideologia deles. O fetiche, que nem eu expliquei. Fetiche todo mundo teve. Todo mundo tem, mano. Sempre teve. Relacionamento aberto? Sempre teve. Cuck? Sempre teve. Só que isso aqui é relacionado ao quê? BDSM. Você acha que quando os ETs olham pra isso aí, pensam em querer invadir esse planeta? Esse cara aí a gente tem que agradecer. É um cara desse aí que... não permite que os ETs invadem aqui. Os ETs olham assim e falam, você é louco, filho. Você deve ser... Os ETs, na verdade, falam assim, ó, meus pêsames pra essa vida bovinosa. Filho. É assim que funciona a nova geração. Aí pra já não entrou... perder ela, eu prefiro Exato. aceitar ela levar Gatorade na cara de... Aí já entrou não é possível. Se você não quer ver uma vida tenebrosa dessa, cara... Aí já entrou na parte ideológica, né? Essa é a nova geração. Pois é o que eu tô falando. Ideologia, narrativa, essa porra. Então isso aqui não tem nada de virtude masculina, honra, desconstrução, segurança. Não, você só é um gado e só é um escravoceta, cara. Porque em qualquer outro contexto você não aceitaria uma porra dessa. Então não parte de você, depende de quem tá fazendo. E do contexto, e do que você vai ganhar em troca. Então não tem nada de honra, de virtude, de segurança nessa porra. Na verdade é insegurança. Porque na maioria das vezes você não se posiciona contra isso porque você tem medo de perder, mano. Que é o que o Saldanha acabou de falar ali. O que ele falou ali agora? Esqueci. Pra não perder ela, eu vou aceitar ela levar Gatorade na cara de outro. Isso é segurança, caralho. Se fosse uma outra mulher, uma outra situação, se fosse um camarada seu tentando te influenciar a fazer essa porra, você não ia deixar, provavelmente. Na maioria das vezes, você não ia deixar. E elas conseguem inverter valores assim com a permissão dos homens, que é o homem que financia essa porra, rapaziada. Ele tá sendo manipulado, mas você só é manipulado se você quiser querer alguma coisa em troca, velho. Porra! Alguém vai conseguir te manipular se você não quiser alguma coisa em troca? O que esses caras... Veja se tem alguma ponta solta nesse vídeo. O que esses caras querem em troca? Não foi o que eu acabei de explicar? Eles querem isso aqui em troca. É por isso que você está aceitando ser manipulado. Se não, porque se fosse um homem, ele não ia conseguir persuadir essas coisas. Se fosse homens tentando... Você entende por que são as mulheres que conseguem persuadir? E por isso que eu falei que elas que conseguem derrubar impérios, seja para o bem ou para o mal, seja às vezes alavancar impérios de dentro para fora. Porque elas têm um poder de persuasão maior, cara. Principalmente por causa disso que elas podem oferecer, seja sexo ou seja afeto. Se fosse o homem tentando convencer esses caras a fazerem o que eles estão aceitando, eles não iam aceitar, eles não iam deixar de jeito nenhum. Eles não iam aceitar de jeito nenhum, então não tem virtude, não tem confiança nisso. Entendeu? Porque seu posicionamento seria diferente nesse caso. Não, você tem insegurança, na verdade, nesse caso, porque são mulheres. E elas têm o monopólio da reprodução do amor e do sexo, cara. Elas têm o monopólio. Isso prova que não existe cultura de estufo, mano. Não existe cultura de estufo.
Se existisse cultura de estupro, as mulheres não conseguiriam persuadir os homens usando a possibilidade de sexo e de carinho, porra. The drug lord who ruled Harlem in the 1970s, was so discreet that the police didn't know who he was in 1971 Ele era tão discreto que a polícia não sabia quem ele era. Aqui o casaco de chinchila que ele estava usando. when he decided to wear a $100,000 full-length chinchilla coat to a Muhammad Ali boxing match. E daí, até que ele decidiu usar um casaco de chinchila de $100 mil para assistir a luta do Muhammad Ali, que é esse aqui, ó. He later wrote that this was a massive mistake. Apparently, Lucas's coat caught the eye of law enforcement. Aí ele disse que esse foi um erro brutal que ele cometeu. Ele escreveu isso depois. They were surprised that he had better seats than Diana Ross and Frank Sinatra. As Lucas put it, I left that fight a marked man. This would eventually lead to his 19 Frank Lucas. Aí ele fala, eu saí daquele, ele escreveu, eu saí daquela luta marcado. Porque assim que os policiais perceberam, porque ele chamou a atenção, perceberam que ele tinha acentos melhores que o do Frank Sinatra. Os caras falaram, quem que é esse cara, velho? E assim que ele chamou a atenção da galera. Por causa dessa porra desse casaco de $100 mil. No filme é a mulher que fala pra ele usar. Entendeu? Então é isso que vocês têm que prestar atenção. Muitas vezes a mulher ela vai trazer um cavalo de Troia pro seu relacionamento, seja de maldade, seja de propósito, seja porque ela tá tentando te manipular, seja porque ela foi manipulada por alguma ideologia, que vai, sei lá, cara, se não destruir a sua vida, vai no mínimo destruir o relacionamento. Por isso sua felicidade tem que ser soberana, cara. Entendeu? Esse é um exemplo de relacionamento aberto. Vamos ali fazer tal coisa, eu quero fazer isso. Aí você vai fazendo, e muitas vezes é o que eu falei. Porque você quer fazer ela feliz, você quer agradar ela. Que nem nesse caso, ele usou a porra do casaco, é um exemplo muito emblemático para você ver que até os filmes exploram. Para agradar algo que ele nunca abriu mão, ele sempre foi discreto, como vocês viram ele dizer, sempre foi discreto. Entendeu? Dessa vez ele abriu mão para agradar ela. Se fodeu. Esse cara, ele abriu mão dessa porra para agradar a mulher, o que muitos caras fazem, tem feito. São eles que financiam. Para agradar as mulheres, eles estão abrindo mão dos seus valores e etc, do que elas chamam de patriarcado, de não sei o quê. E isso é que consegue persuadir esses caras. Tudo bem, eu vou abrir mão desses valores que você está chamando de machismo e patriarcado, ok, mas isso não é o suficiente para esses caras abrirem mão dos valores, rapaziada. Eles têm que ter alguma coisa em troca. Que na maioria das vezes é pelo menos a possibilidade de sexo e carinho, pelo menos. Porque o que eu falei, se fossem homens tentando alavancar essa porra, desconstruir masculinidade e o caralho, os caras não iam aceitar, velho. Os caras não iam aceitar, não ia funcionar. A narrativa não teria chegado tão longe assim. Porque senão, muitas vezes, a mulher, às vezes por inocência, o que quer que seja, ela vai trazer uma porrada de cavalo de Troia. Postar foto assim, ter amizade com não sei quem, para tal lugar e não sei o que, e você só vai deixando entrar. Por causa dessa imagem maravilhosa que elas continuam alimentando e defendendo, e você já projeta isso na sua cabeça. Por isso que, em grande parte, elas lutam tanto com unhas e dentes para preservar essa imagem de mulheres maravilhosas, e por isso que elas investem tanto nessa narrativa de amor próprio na internet, porque é assim que você vai ser convencido com mais facilidade, persuadido a fazer o que elas querem, que muitas vezes vai acabar sendo através de trazer um cavalo de Troia pro seu relacionamento, cara. E tá aí alguns exemplos para vocês aí levarem em consideração.